tertúlia. Boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 20 de julho de 2010, terça-feira. Verbete é 1634. 4 páginas, 47 elogias e 9 máximos. O tema é verdade antidemagógica. A especialidade holomaturologia. Definição. A verdade antidemagógica é a ideia, concepção, construto, fato, para fato, realidade ou para a realidade, aceitas como pontos passíveis pela própria consciência lúcida, mesmo antipática e difícil de sustentar, cuja autoconscientização e aplicação pragmática correspondente ajudam decisivamente na evolução consciencial de todas as consciências. A autopensionização em conformidade possível com as realidades circundantes. A firmeza consciencial perante a pressão holopensênica anti-tares. A verdade sem fazer média com o público. A verdade, acima de tudo, esclarecedora. O posicionamento de falar a verdade captada no momento evolutivo, embora difícil de ser entendida pelos interlocutores. Os exemplos das verdades antidemagógicas baseada nos fatos. A condição da vivência honesta perante os amparadores extrafísicos. Na argumentologia nós temos a taxologia com 10 áreas relevantes por serem de difícil compreensão por parte da consciência não intermissivista, aqui dispostas na ordem alfabética. A remissologia dos 15 itens nós salientamos. Central extrafísica da verdade. Mega verpon. Neo-verponidade. Rede interativa de verpons. E verdade prioritária. Frase enfática. A verdade antidemagógica, embora antipática de ser exemplificada, traz, ao final, a imensa gratificação do dever pessoal grave, cumprido no momento, local e processo adequados. Como encara você as verdades antidemagógicas na vida diuturna? Você vive satisfeito com a própria consciência a respeito das verpons antidemagógicas? Agora aqui, embora antipática de ser, ao ser exemplificada, de dia é ao. Outra coisa também, essa listagem ali, se quiser, a gente pode aumentar. Eu estou falando em verdade antifacciosa, antimítica, antidemagógica, tudo lá na fatologia. Se quiser, a gente pode aumentar isso aí. Agora, perguntas. Em numerologia, página 30, o antissalvacionismo. O que o senhor quer dizer com esse termo? Em que contexto? Como deve entender uma atitude antissalvadora? Olha, o salvacionismo é um processo de religião. Então, o problema maior da religião é fazer o salvacionismo. Eles querem salvar as pessoas do inferno. Isso é a maior demagogia que tem. Isso não é salvar. É criar o dogma e fazer a lavagem cerebral. É a doutrinação, é a catequese, é o envolvimento da pessoa incauta que vai virar um fiel. Fiel é aquele cachorro que a gente chama. Fiel, vem cá, tio, vem cá, tio. Isso é o fiel. Isso aí é um perigo, do jeito que existe. Portanto, salvacionismo é uma expressão negativa, pejorativa. Fora da igreja não há salvação. Entende? Isso tudo é bobagem, besteira enorme. Agora, outra pergunta. Em efeitologia, página 30, os efeitos da autossinceridade na compreensão das imaturidades alheias. Devo entender que é um processo intraconsciencial de reflexão em prol da minha própria compreensão sobre os fatos ou uma interação com o interlocutor interessado em evoluir quanto ao seu comportamento inadequado.
A autossinceridade na compreensão das imaturidades, aqui no caso, é alheia. Nós temos que entender isso. A gente tem que entender as pessoas, porque cada pessoa ela tem uma capacidade de reação. Se ela não está com capacidade de mudar alguma coisa, não adianta influenciar. Agora, a gente pode explicitar, pode dar exemplo, pode informar, pode esclarecer. É isso que nós estamos chamando a atenção aqui. Olhe bem o processo de esclarecimento. Faço TENEPS há 15 meses. Terminei o relacionamento que tinha 2 anos, há 2 meses e tenho andado em recesso. Às vezes minha TENEPS é amena, onde acho que é o quadro da TENEPS meia força. Quais as repercussões para os meus assistidos? Posso fazer algo, fora arrumar uma nova parceira, para amenizar, melhorar minha TENEPS? Com o tempo ela tende a decair mais ou se estabiliza? A meia força passa a ser constante ou esporádica? Quais as dicas ou precauções durante esse período de abstinência? Não, o processo com você, que falta em você, firmeza e determinação. Você desperdiçou. Senão não perguntaria tanta coisa. Olha só, você pergunta, esse aqui é mais um de dar o jeitinho, fazer um desconto. Aqui, ó, com o tempo ela tende a decair mais? Bobagem é essa, que pergunta boba. Atendendo, pois é. Ele está querendo para ver se melhora a condição dele. Olha, o erro é seu. A TENEPS não é nada disso. Ela cresce cada vez mais. Dedique-se mais ao processo da TENEPS, você vai melhorar tudo. Inclusive vai ajudar a sua vida afetiva, sexual, etc. Duplista. Estou com 34 anos e ainda não tenho dupla evolutiva. Isso é outra pessoa, tá? Outro homem. Quando jovem, tive alguns pecadilhos da mocidade, mas nos últimos anos venho tentado estabelecer um relacionamento sério. Para mim, encontrar uma parceira é relativamente fácil. O difícil é manter o relacionamento. Penso que não posso estar criando interprisões com esse relacionamento fracassado. Com certeza, meu maior trafar é a imaturidade de manter relacionamentos. Seria a melhor solução ficar um tempo sozinho para estudar isso na autopesquisa? Pode me orientar de alguma forma? Seria bom você ler 2 livros meus. Um deles chama Conscienciograma. Um outro é Manual da Dupla Evolutiva. Isso pode te ajudar. Você é um promíscuo, até o momento, tudo indica que é isso. E vira a folha, quer dizer, você tem a síndrome da dispersão. A pessoa promíscua, quase sempre ela tem a dispersão. Né? É um problema. Enfim, você é imaturo do ponto de vista afetivo e sexual. Procura amadurecer. Às vezes você passar isso aí que você está falando, talvez seja uma saída. Ficar um tempo sozinho para fazer reflexão, ponderar bem as coisas e dar valor para as companhias. Agora, não fica querendo esperar lá que apareça a bela adormecida que você despertou. Às vezes é bom arranjar uma pessoa que você possa ajudar, você vai amparar, você vai fazer uma assistência. A melhor dupla evolutiva é aquela que alguém está fazendo assistência para o outro. Isso é muito importante, faz parte da evolução. Fazem 13 anos que tomo remédios anticonvulsivantes como Lamictal, Trileptal, Topamax, Edanol, Diazepam e Fluoridate Paroxetina. 2 comprimidos cada de 12 em 12 horas. Gostaria de saber se isso pode atrapalhar ou inibir uma projeção consciente. Não. A projeção pode existir com isso e acima dos remédios. Agora me conta, você toma todos esses 6 medicamentos o tempo todo? Seria bom você visitar um outro psiquiatra para ver isso aí com calma. Tenho percebido certas situações logo após a minha TENEPS. Tenho vivenciado sonhos muito nítidos, onde por 2 vezes travei batalha com uma consciência que fica somente no escuro. Vejo um lado totalmente branco, onde as consciências têm a forma muito fluida e transparente. Elas me ajudam. No entanto, preciso entrar no lado negro, onde está a consciência que me diz que vou ter que enfrentá-la. A decisão que eu vou tomar pode afetar várias pessoas do meu relacionamento. Nesses eventos, tenho a impressão de que eu estou ali há várias horas. Acordo e vejo no relógio que se passaram apenas 10 minutos. Ontem, por volta da meia-noite,
alguém chegou ao meu ouvido e falou claramente meu nome e me desculpe. Não fiquei com medo, pois senti o peso na cama e a sensação de mais alguém dentro do quarto. Mas fui tomada por uma sensação de paz. O senhor poderia me falar alguma coisa sobre esse relato? Não, aqui tudo indica que você tem aí algum processo de parapsiquismo. Agora, essa consciência que está lá, você tem que colocar energia para não ficar perto de você. Exteriorize energia em cima dela. A gente não faz negocinho com consciência da baratosfera. Isso é loucura. Você manter uma consciência dessa junto de você. Isso é besteira. É igualzinho a pessoa carregar no bolso um assediador. Isso está errado. Dá um jeito. Manda para aquele lugar, ou seja, para a holoteca, para estudar. Uma saída. Agora, a gente aqui, o UOL Notícias da internet. Livros para Kindle vendem mais que impressos por 3 meses seguidos, diz a Amazon. Então, eles estão vendendo agora mais na Amazon.com, eles estão vendendo mais livros para o Kindle, Kindle, né? Kindle, é o Kindle. O Kindle deles aí, aquele do Roberto, é esse? Kindle. Agora, esse ainda não é o Grand Alfor, não. Tá, não. Mas eles estão vendendo mais esse. Então, ele está falando aqui os totais que tem de Kindle, como é que é, a situação toda. Agora, outra coisa também. Ele disse que há mais de 630 mil títulos em inglês disponíveis para Kindle, sendo que cerca de 510 mil custam até $10. É por isso que o povo está comprando, que é mais barato, né? Agora, esse só vai para o Kindle, você não recebe o livro, não é isso? Tem jeito de tirar o livro e pôr ele em papel? Não. Ainda não é o que eu quero. Meu sonho do horário de consumo era aquele lá da Borders. Falou, não, a gente faz com $10, você faz qualquer livro que nós fazemos aqui para você, dos antigos. Mas nunca apareceram com isso, deve ser por causa disso. Dá mais cara, dá mais dinheiro para eles, né? É uma pena. Agora, gente, eu queria falar aqui sobre o curso acoplamentário no dia 23 a 25. Quer dizer, daqui 3 dias, hoje é dia 20. O tema é pacificação íntima. Agora, os objetivos: desenvolver a autodefesa energética, aprimorar atributos conscienciais, tais como atenção, concentração e memória, experimentar a técnica do acoplamento energético, treinar a clarividência facial lúcida, mapear a sinalética energética pessoal parapsíquica, fomentar a imersão na auto- e heteropesquisa parapsíquica, aferir o desempenho parapsíquico, permitir diagnóstico parapsíquico, propiciar a autoconsciência energossomática, promover desassédio grupal consciente, vivenciar o trinômio, acolhimento, orientação, encaminhamento. As técnicas vão usar: técnica do acoplamento energético, técnica da clarividência facial, técnica da assimilação e desassimilação energética. Epicons, Cristina Nakak e Félix Wong. De modo que o primeiro laboratório grupal do planeta, sobre o acoplamentário. Daqui 3 dias, quem não fez é mulher do padre. É? Vai fazer? É? Por quê? Ah, sei. Ah, sei. É por causa disso, é. Quer dizer que é um curso totalmente nipônico, é isso? Alto nível. Possivelmente o Securai vai aparecer lá, para dar uma de mão. É isso? Está na cara. Fogo. Agora é bom chamar o Nário, né? Foi? Eita, vida dura, hein? Agora, o Félix, ele é chinês. Eu não sei quem é mais forte, se é a China ou se é o Japão. Eu não quero. Se ele estudar isso aí. Isso é o processo oriental. Né? Então, é uma orientação orientada. Tá certo? Orientosa.
oriental. Volto. Aqui no ar. Só para complementar ali, esse livro para o Kindle, ele é um e-book. E você pode colocar no seu notebook. Eu com o Roberto, eu vi como é que funciona. Isso. Se você colocar no seu Só notebook. tem que eu achei muito pequeno. É pequeno, é pequeno. Mas você pode imprimir depois, se você quiser. Você pode, se você quiser. Então pode, ó. Se você trouxer para o seu micro, você pode imprimir em papel. Não é impressão normal. Você vai fazer uma impressão num padrão diferente, entendeu? Você pode colocar no desktop e tudo. Você pode imprimir, você vai ter impresso ali, não é igual o livro. Você pode levar e passar para o meu desktop e depois eu posso imprimir pelo desktop. Isso, exatamente, pode. A impressão é isso que eu quero. Isso pode. Então isso aí tá bom. Isso pode, Isso sim. aí a gente pode começar a fazer. Então, livro, o Kindle. Eu estou esperando aquele outro, o For. O For. O grandão. Agora, o Kindle parece que já saiu também uma edição maior, não é isso? Já. Saiu, não, eles estão lançando um que é um pouco maior, assim, que é uma... Para, tipo, ler, exatamente, acho que é padrão periódico, não é jornal, não, é tamanho revista, assim. Eles estão lançando aí, eu não sei se já lançaram, eu estava vendo... Eu vi esse aí muito pequenininho, eu não gosto de nada pequenininho. É do tamanho, mas eu acho que é 15 ou 16 polegadas, uma coisa assim, ele já é... Eu sou do planeta dos gigantes, tudo para mim tem que ser grandão. Eu sou diretamente de Itu para você. Para ler só nesse meio tinha que ser realmente uma coisa mais visível, né? Isso aí. Agora é interessante a gente ver os livros que tem. Fazer uma listagem disso. Seria bom. A maior parte é língua inglesa por enquanto, mas deve sair. Esse tanto de livro, às vezes, excluindo o lixo mental imenso. Isso é um lixão, né, mental. Né? Esse monte de livro que fala que tem, deve ser cada lixo pior do que o outro. A maior parte dos best-sellers, aquela coisa que vende muito, é que deve ser de morte. A grande parte, infelizmente. Para eles. É isso aí. Quando a definição fala em aceitação, aceita com o ponto pacífico, isso aí é em função de que já está na nossa holomemória essas coisas. Aí é um problema de você ver, mas a coisa é da hora, né? É o momento evolutivo. A pessoa admite isso aí do jeito que é. É um ponto pacífico. É o que o povo geralmente gosta de falar, é ponto pacífico. É um conceito pacífico, tranquilo. Que não está dando mais tanta controvérsia. Mas é porque nós já assimilamos, sei lá, no curso intermissivo, deve ser. Não? Alguns, né? Alguma ideia, mas outros não. É porque você ponderou, chegou à conclusão racionalmente que isso aí é ponderável. Então você admite, você aceita. Você tem que ver se você está usando o princípio da descrença. Está usando, tudo bem. Agora, na fatologia, a quarta linha de baixo para cima, a defesa da verdade nua e crua. A defesa da verdade nua e crua, pois é. Mas aí o que se quis dizer? O que você acha? É a verdade dos fatos. Porque a hora que você apresenta um fato, não tem jeito. Minha mão tem 5 dedos, não adianta você falar que tem 6, eu não admito. Isso é a verdade nua e crua. É verdade factual para factual. O Lula tem uma mão que não pode falar isso, mas a minha eu posso. Agora, como a verdade é relativa, para nós também aqui, esse nua e crua, ela também embute uma relatividade aí, né? Também. Mas agora, o problema todo é o seguinte, aí não há relatividade nem absolutismo. Há o processo da pacificação, da aceitação. Você admite pacificamente. Já viu o que é. Então não há mais debate sobre isso. É uma aceitação, autoaceitação. Os fatos, eles esfriam o processo do debate, né? Fatos. Por quê? Você não pode brigar com eles. Ou você aceita ou senão cai fora. O problema é esse. Pode que é a verdade nua e crua. A verdade nua e crua. Por exemplo, o espaguete italiano é uma coisa boa.
Então, só a verdade nua e crua falando para você. Mas a explicação é a autoaceitação. Aí é mais a autoaceitação. Agora você vai falar assim, eu não gosto de espaguete. É um problema seu. Agora aqui. Quais os cuidados que devo ter quando tenho que me posicionar em falar a verdade captada no momento evolutivo, embora difícil ser entendida pelos interlocutores? Uma coisa boa é contar até 100, né? Uma saída, né? Para a pessoa ponderar, ver com calma. Às vezes, uma coisa boa, que na prática funciona, é você deixar todo mundo falar. Fala por último. Às vezes ajuda também. Porque nesse ínterim a pessoa pondera mais, examina tudo que os outros já falaram. Não é isso? Peço mais informações do Top Tecnologia sobre as técnicas da cosmoética destrutiva e da Homem Super. O problema todo é o seguinte, isso é a turma nova. Cosmoética destrutiva é o seguinte, a cosmoética é a ética do cosmos. Então ela é imensa, enorme. Ela deve servir para todo tipo de dimensão. Agora, ela é destrutiva, às vezes ela precisa de ser destrutiva para que ela possa funcionar. Então, por exemplo, você tem que acabar com aquela ideia antiga, aquele apriorismo, um processo fóssil, destruir aquilo e aparecer com uma outra ideia no lugar para substituir. Então, há uma mudança aí de padrão, de hipótese, de teoria, de condição, de averiguação dos fatos. Então, isso é que é a técnica da cosmoética destrutiva. Essa cosmoética, ela fala a verdade e acabou. O problema é esse. E destrói aquilo anterior pela lógica, a racionalidade, a condição. E a pessoa, dentro do princípio da descrença, ela vê o que ela faz com isso. Agora, Homem Super. Homem Super é você se omitir de uma maneira superavitária. Quer dizer, uma pessoa te chamou para lavar dinheiro na empresa que você trabalha. Você não entra nessa. Você se inclui, você fala com ele, me inclua fora dessa. Isso é um Homem Super. É uma omissão superavitária. Você está tirando o corpo fora de uma coisa que é mafiosa. Então, isso é que é a Homem Super, omissão superavitária. Comecei a assinatura de um jornal e durante a leitura, passando pela parte do obituário, tive impulso de colocar alguns nomes na minha tenebra. Qual a sua opinião? É um trabalho de assistência. Agora, seria bom você escutar o seu amparador por via das dúvidas. Sempre é bom a gente deixar o amparador decidir isso aí. Caso ache válido, posso recortar o próprio anúncio do jornal? Qual o tempo que permaneço com eles na Teneves? Aí o problema é seu. Você vê lá quanto tempo, mas pelo amparador. Cada um tem o seu e tem que ver. Olha a inspiração. Se você fala assim, não, mas eu não vejo o amparador, não tem. Olha a inspiração que você vai ter na hora. Entra em transe com ele, para você fazer uma telepatia. Ele vai te falar. Diante de uma verdade relativa e incontestável a respeito do mundo extrafísico, qual seria uma boa saída para ajudar as pessoas sobre essas verdades sem fazer o estupro evolutivo? É você ir até o ponto que aquela pessoa admite, sem criar muito levantamento de poeira, e com calma, sem muito choque, sem impacto frontal e outras coisas mais. Às vezes ajuda. Agora, nunca ultrapassando aquilo que a pessoa pode entender. Se for fazer isso, você vai fazer impacto-terapia. Aí tem que ser mais estudado. O senhor combate muito a ansiedade e a trata como doença. Mas não sou eu, não. Tem alguém aqui que acha que a ansiedade não seja doença? Isso é universal. Mas como controlar esse processo quando você está dando com os burros na água e não consegue ver saída? Falta, aí no caso, reflexão. Faça uma reflexão mais profunda a respeito das coisas que você vai achar a solução. Tudo tem uma solução num determinado nível do momento evolutivo. O processo é procurar. Você vai encontrar. Agora, ansiedade é doença mesmo. Te aguenta.
Isso é a verdade nua e crua. Professor. Para tirar o corpo fora de doença, não é possível. Isso também, ó, é o jeitinho. Estão querendo fazer negocinho. Professor, sim. Eu comecei a TENEPS faz uns 40 dias, só que essa questão de ouvir o amparador, entrar em contato, tenho bastante dificuldade. Ah, você está começando, né? Você ainda não tem nem 6 meses, o que você quer? Ouvir o amparador. 6 meses, às vezes, quem funciona mais é o assediador. Os primeiros 6 meses. Tá vendo? Se tem assediador na área, ele é que manda. Estão invadindo o meu pedaço. Vamos dar um jeito nisso. Não é isso que chama, não é pedaço? É uma das coisas que tem por aí. Estão invadindo o meu pedaço. Você está com 40 dias, é 1 mês e 10 dias. 6 primeiros meses são de avaliação da situação, para ver como é que fica. Você vai chegar lá. Ainda mais você. Agora, ó, eu ia até perguntar uma coisa para você, já que você está falando, vamos perguntar publicamente. Deve ser isso que já melhorou você esses 40 dias. Vocês já notaram como é que está diferente? Parece que ele esteve na Inglaterra e voltou. Acabou aquele cara. Ele chegava aqui, parecia um favelado que acabou de matar 10. E olha o humor dele, ó, aqui, ó. Às vezes tinha um humor de cachorro louco, tipo Collor. Você mudou demais, você está ótimo. Isso já são os 40 dias da internet. Você já deu a minha resposta, que eu ia te perguntar. Vem cá, Tiago, o que houve com você? O que é que você está... O que foi? Você recebeu algum esbrego? Foi assaltado? Eu ia perguntar para ele se tinha sido assaltado. Você está ótimo, você melhorou. Vocês já notaram como é que ele está? É diferente. Está muito mais em você. Isso é o máximo. Na sua idade, tudo isso é normal, entende? Se você tiver essa idade do Arlindo, aí já não seria normal. Na sua idade isso é normal, porque está sentando as coisas no corpo. A pessoa só aos 26 anos que ela tem tudo assentado, a maturidade física. A gente tem que entender isso tudo, faz parte sim. Agora, parabéns a você. Você está se tornando uma pessoa madura com essa idade de menino. Isso é o máximo. Entende? E ele é muito bom porque ele cisca, ele estuda, ele pergunta, ele lê, ele discute, ele é ótimo. Vamos nessa. Agora, eu vou até ficar com medo de você daqui uns 20 anos. Você está entendendo? Todo mundo aí vai ter medo dele daqui 20 anos. É da maturidade do homem. Isso aí é uma fera. É dessa, sabe, é dessa massa que se faz os grandes, vamos dizer, ofexista, completista, esperto. É assim, é do seu estilo. Não é esse povo mole, o caladão. Não é não. É o povo que vibra, que mexe, tem vida, mostra vitalidade. Extrovertido. É você. A capite? Capite. De qualquer maneira, o que você poderia me indicar para entrar em contato maior com o amparador? Você insistir e se preparar mais para a TENEPS. Indique seu processo, você vai ter mais rapport com o amparador. Entende? Você está com assistência, você está vendo, eu vi isso antes. Agora, eu não ia perguntar se você estava fazendo TENEPS, eu ia perguntar o que houve com você. Você entendeu? Porque eu não sabia o que. Sempre eu faço isso, eu nunca indico. Eu não faço a resposta na minha pergunta. Eu dou uma geral para sondar a pessoa, entende? A minha pergunta seria essa. O que há com você que você está um pouquinho diferente? Não falava nem bem, nem mal, nada. É assim que eu pergunto. Geralmente é assim. Você já viu eu falar isso? De modo, ó, vamos em frente. Qualquer coisa, vocês põem ele no serviço quando ele aparecer ali. Ele vai longe. Isso é uma fera. Mas você queria falar?
Vamos dar atenção aqui para ela. Por favor, professor, aqui na fatologia penúltima, fala um pouquinho de carta aberta tarística. A carta aberta tarística. O problema é o seguinte, é quando a pessoa começa a fazer a tarefa do esclarecimento e ela põe isso urbi et orbi, quer dizer, universalmente. Ela mostra para todo mundo que ela está querendo entrar nisso. Ela quer fazer a TARES, ela quer informar os outros, esclarecer e etc. Com isso, essa carta aberta tarística, ela mostra o posicionamento dela. Isso não é fácil, porque a pessoa tem que honrar isso que ela está querendo. E todo mundo vai ficar de olho nela, devido ao processo de esclarecimento. Então, essa carta aberta tarística mostra a maturidade da consciência. Seria como, a grosso modo, defender uma causa. Se escolhe aquele objetivo, aquela meta, e se abre. Ou seja, dá a cara para bater. Essa meta ela é generalizada, né? Ela é grande, ela é abrangente, ela é cosmofisiológica. Entende? Uma carta aberta é para todos. O negócio é mais sério. Valdo, aqui. Você? Aqui na parafatologia, Valdo, na última linha, a autossustentação holossomática dos autoposicionamentos realísticos. Como se dá essa autossustentação holossomática, pegando aí os 4 veículos? O problema todo é o seguinte, olha quais são os fenômenos que a pessoa vive e quais são os fenômenos que interessam ou que envolvam os veículos de manifestação. Essa autossustentação holossomática, ela tem que ter os posicionamentos realísticos através também dos fenômenos. Por exemplo, como é que uma pessoa vai mostrar que ela convive com lucidez pelo psicossoma sem manifestações parapsíquicas? Eu acho difícil isso. Você não acha? Para o amparador não tem problema nenhum, porque ele já está direto dentro daquela condição. Mas para nós que estamos com o corpo humano, isso é muito mais difícil. Eu não estou falando aqui em rompimento de psicossoma, não é isso. Eu estou falando do ponto de vista do psicossoma propriamente dito. Então, por exemplo, uma pessoa que domina os processos de instinto, por exemplo, emocionalismo, os excessos, por exemplo, entende? Esse processo. Como é que fica? Isso é psicossoma. Então, eu estou falando só isso do ponto de vista do holossoma. Do ponto de vista, por exemplo, geral, de energia. Qual é o nível que essa pessoa tem em matéria, por exemplo, de sentir os processos de energia do estado vibracional ou de uma decolagem do psicossoma? Isso tudo aí faz parte dessa autossustentação holossomática dos autoposicionamentos realísticos. Uma pessoa dessa, ela vai começar a falar mais verdade. Ela se posiciona, ela fica firme. Entende? Isso aí é importante. Seria muito estranho, por exemplo, eu que trabalho com esses processos de parapsiquismo desde a infância, se eu não me manifestar e me posicionar e defender uma condição dessa. Não seria esquisito? Eu devia estar com a segunda intenção se eu não fosse assim. Alguma coisa teria atrás disso. O que eu estou usando então com o parapsiquismo? Agora, vamos supor que eu estivesse com boa intenção. Se eu tivesse com boa intenção, eu não apareceria, ninguém ia saber isso, a meu respeito. Isso aí já seria serenologia. Seria um processo de anonimato. Você entendeu? Então, como essas coisas são muito óbvias, tem gente que está tapeando. De modo que o holossoma não é fácil. Agora, eu tenho escrito muita coisa, até de modo secundário, nos verbetes sobre o holossoma. Tem muita coisa. De vez em quando eu ponho alguma coisa para chamar a atenção. Eu quero dizer também para vocês que a Editar já está preparando, ela quer lançar até o fim do ano todos os verbetes de novo atualizados, até o último que nós tivemos até setembro. Então ainda vem esse mês, o mês que vem até setembro. Aí nós vamos colocar todos os verbetes nesse DVD.
turma já está preparando. E eles estão fazendo de uma maneira fácil para ter uma visão de conjunto. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Você é um dos tais lá que sabe aí os dados. Ele está tudo. É que o nosso DVD até agora ele chegou no topo. Não dá mais, tecnicamente, para a gente inserir mais dados usando aquele caminho que a gente tinha usado, entendeu? Foi uma solução, vamos dizer assim, para uma quantidade razoável, mas nós já passamos de 7.000 páginas. Não parece não, mas é um volume de informação muito grande, e a partir de agora a gente precisa ter uma indexação para poder fazer uma busca interna. Não dá mais para fazer busca mais ou menos, tem que ser profissional. Então o que nós estamos começando agora? Juntamos a equipe da Enciclomática com a Editares para a gente desenvolver primeiro uma solução local, que a gente vai instalar na máquina da pessoa, do pesquisador, e ele vai conseguir acessar a enciclopédia e fazer as buscas já com indexação. Isso já vai vir automático, tudo bonitinho. O primeiro passo agora, gente, vai ser indexação de pobre. O primeiro DVD vai ser DVD de pobre, não vai ser tão bonito não, mas ele vai ser bem funcional. E a ideia é que a gente chegue a um nível bastante avançado, mas para quê? Qual que é o objetivo? Que a gente consiga ter o nosso repositório dentro da nossa máquina, amanhã cruzando com o repositório do Holoserver, e mais tarde, quem sabe, fazer uma nuvem, onde você vai pesquisar o seu, o do outro, entendeu? A gente vai também participar doando a nossa parte para o outro. O processo é cosvisão técnica. Essa é a ideia. A cosvisão começa por aí. O primeiro passinho, aquele pequenininho nosso agora, esse esforço, é tentar fazer para esse ano ainda alguma coisa razoável, fácil de ser usado, seguindo mais ou menos a interface que nós temos hoje, só que por trás já com uma inteligência de indexação mais profunda. Isso vai dar tempo de resposta melhor. Tá certo? Essa aqui é o nosso foco agora. Nós estamos lá, uma equipe, lá já estamos com 5 ou 6 pessoas mais dedicadas nisso. Aí quer falar também, o Adélio também está aqui, também pode... É o cabeça lá da nossa equipe. Então, quem agora adquirir o DVD já vai estar começando a entrar nesse esqueminha, entendeu? Não vai estar visível vocês não precisam se preocupar que não vai aumentar a dificuldade de uso. Isso daí, a ideia é que a gente mantenha fácil o uso, mas que a gente vá oferecendo esse ferramental pouco a pouco. Daqui para frente vai ser a gente que vai fazer, não vai ser mais contratado por terceiros. Essa que é a ideia. Tudo feito aqui em casa. Tudo feito em casa. Isso que é importante. Mas quem é que está com o microfone? Você pode... Fernando, só podia fazer uma correlação do último efeito aqui na página 30. Os efeitos da autossinceridade na compreensão das imaturidades alheias. Qual que é a seção? Efeitologia. Efeitologia. O último efeito. Os efeitos da autossinceridade na compreensão das imaturidades alheias. Eu queria uma correlação. Eu já falei aqui. Me perguntaram aí, você viu? Eu queria uma correlação deste efeito com o megapensene. Sim. Com o megapensene da página 29. O problema todo é o seguinte: a autossinceridade na compreensão das imaturidades alheias. É isso? O processo todo é o seguinte: a pessoa, ela tem um megapensene dela, ou a autopensenização, um pouco maior, para entender os outros. Está entendendo? Ela sobrepaira a incompreensão ou a lacuna pensênica das outras pessoas. É isso que a gente quer dizer. Porque você trabalhando muito com pensene, é muita gente que não sabe nem o que é pensene. Então você está sempre na frente da história. Então você tem que ter uma compreensão maior desse povo. Entende? Se vai explicitar também, tem que ir com calma. Você não pode fazer essas brincadeiras que eu falo, que o cara é borraldo, borrildo, nem nada. Tem que ir com calma, com educação, bonitinho, etc. Mas também não precisa estar colocando doce em tudo. Açucarar ou edulcorar as coisas. Mas pode ser com sinceridade, falando as coisas com calma, com jeito. Eu, por exemplo, não é com todo mundo que eu falo cada um, eu falo um modo.
de acordo com aquilo que eu vejo na psicosfera da pessoa. Então, a mesma coisa nós temos que ver aqui nessa questão. A autossinceridade na compreensão da imaturidade do outro. No Mega Pensênis ele colocou assim, ó, e não existe verdade prejudicial. Como é que é? No Mega Pensênis ele colocou, e não existe verdade prejudicial. Sim. Então eu queria uma correlação desse efeito com esse Mega Pensênis. Pois é, mas o que nós estamos falando aqui é o seguinte, não existe verdade que seja prejudicial. Mas existe um modo de apresentar a verdade que é prejudicial, aí torna a verdade. Agora, a verdade em si, ela não prejudica, mas o modo de apresentar, se é mal feito, vai por água abaixo. Pode ser o modo, pode também a maturidade da pessoa, ou receber? Pode ser a maturidade da pessoa que está recebendo a informação também. Sempre é imaturidade, é incompetência, é inexperiência, é ignorância, leu pouco, estudou pouco. Por isso que tem isso. Tá bom. Entende? Obrigado. A verdade, quase sempre, a verpon, como eu chamo, que é a verdade relativa de ponta, ela transcende a compreensão da pessoa. Então, quando você fala, quase sempre, você não esclarece muito na hora, não. Aquilo vai piorar mais, por quê? Você embolou o meio de campo da pessoa na compreensão dela. Ela tinha uma dúvida desse tamanho, ficou desse tamanho. Então, ela tem que pensar, ela tem que refletir. O ideal seria a gente falar uma verdade e dar meia hora para a pessoa. Não, agora você pensa meia hora nisso, depois você volta. Para ver o que ela elaborou. É o processo da elaboração. Porque às vezes na cabeça dela, ela não está elaborando, ela está fabricando uma mentira para se defender. É muita gente assim. Então a gente tem que ir com calma com esse processo. Agora, você tem que guardar isso. A verdade em si, ela jamais prejudica. Por quê? Você está falando a realidade, é o fato. O fato em si ele não prejudica. Você saber da realidade. Agora, o problema é o jeito de expor essa verdade. Aí tem gente que torra a verdade. Na mesma hora fica pior do que uma mentira. Por quê? Está exagerada, está mal feita, a pessoa carregou nas tintas contra o interlocutor. É o processo do argumento ad hominem, vai contra a pessoa. Quer dizer, é um problemão aí. Agora, eu, por exemplo, eu às vezes brinco com a pessoa, né, mas não falo o nome dela aqui, mas para a pessoa ver o alcance daquela ignorância. Se nós começarmos também a ser muito bonitinho e aparecer a coisa muito educada, politicamente correta em todas as coisas, você não esclarece ninguém, não. Fica tudo do mesmo jeito. Isso você está com. É tapeação. De vez em quando tem que falar o real, como é. Claro, o negócio é esse. Então, como é que fica? É assim também que a gente define e, vamos dizer, identifica o processo da verdade relativa de ponto. Agora, isso ajuda a pessoa a fazer análises melhor, a exegética, entende? A hermenêutica, o modo de interpretação das coisas, vai melhorar através disso. Entende? Obrigada. Agora, ó, tudo com bom humor, tá? Professor, nada de distimia. Tem a ver isso tudo que a Neida falou com o verbete dosificação, né? Você vai dizer a verdade. Tem que dosar. De acordo com a psicosfera da pessoa. Olha o que eu estou falando. Não estou falando nada, eu estou falando psicosfera. E pela psicosfera você vai direto aos finalmente. Você vê o micro-universo da pessoa. O ideal é a psicosfera. É onde eu olho. Meu processo, o cartão de visita para mim é a psicosfera da pessoa. Tá bom, obrigada. Valdo, aqui. Em sinergismologia, o segundo sinergismo... Aonde? Põe o microfone perto da boca, por favor. O que é? Alô? Sinergismologia, o segundo sinergismo. O sinergismo esclarecedor, da verdade, parece que tem uma troca de letra aqui, tá? Demagógica. Aonde que está isso aí, hein? É página 30. A sinergismo. Sinergismologia. Sim.
Sinergismo esclarecedor da verdade, antidemagógica, pronunciada com autoridade cosmética. Tem uma troca de letra, está ente-demagógica. Tá, aqui é antidemagógica, é isso mesmo, muito bom. Você olhou. Outra coisa, fatuística, aqui na pensenologia. O que é que ela falou agora? A firmeza consciencial perante a pressão holopensênica antitares. Pensenologia. Eu aqui não escuto nada, viu, gente? Eu estou surdo. Eu agora vou falar com o povo que eu sou surdo, porque aqui embaixo não tem jeito. Fala no microfone, a gente não escuta o início da palavra deles. Como é que eu vou saber? Para nós sabermos aqui a sessão, tem que falar o início da palavra. Então, é pensenologia? Pensenologia. Pensenologia, o que você quer? A firmeza consciencial. Final. A firmeza consciencial perante a pressão holopensênica antitares. Eu queria, assim, você tem dicas em relação a essa questão da firmeza. O caso todo é o seguinte, a firmeza consciencial é você defender seu ponto de vista de uma maneira educada, sem ofender a pessoa. Agora, mesmo que ela esteja fazendo uma pressão holopensênica, quanto à tarefa do esclarecimento. Ela não quer esclarecimento, porque ela é da TACOM. Mas você fica, não, eu defendo muito a sua posição, eu respeito muito você, tudo isso, mas eu tenho a minha posição, não estou de acordo com você. Eu falo que não estou de acordo sorrindo para a pessoa, mas não estou. Não adianta, porque eu não admito. Você já viu fazer isso quantas vezes? Sem piedade, mas com muita piedade. Então você mata, dá um tiro com a maior ternura. Você está entendendo? É assim que é o caminho aqui. Então, é uma firmeza de ponto de vista. Entende? Você não pode ser covarde, tímida, entende? Ou ter um receio, ser pusilânime, só porque a pessoa está dentro de uma condição lá dela, dentro de uma casa-mata, ou dentro de uma, alguma defesa muito séria. O processo é falar assim, eu defendo o seu ponto de vista, você está ótima com você, mas eu não estou de acordo com isso. Ontem você falou um pouco nisso, na questão do histrionismo, né? Tem que ser veemente, muitas vezes. Mostrar como é que nós somos. Senão o assediador vem. A tarefa do esclarecimento, ela exige isso, que é a TARES, entende? Ela exige que você seja quem você é. E outra coisa, nós temos que ser a mesma pessoa aqui e lá fora, hoje e amanhã. Aquilo que nós somos ontem, nós vamos ser amanhã, e somos hoje. Então, esse processo também de manter, você está entendendo? O critério da coesão e da coerência é muito sério. Eu, por exemplo, tem certas coisas que eu defino claro, é igual aí, vocês veem as perguntas de vez em quando? Olha só, eu vou ler de novo essa última pergunta. O senhor combate muito a ansiedade e a trata como doença. Quer dizer, a pessoa entendeu. É isso mesmo. É isso mesmo. Estou de pleno acordo. Assina embaixo. Quer por escrito? Você entendeu? Então, isso é a tarefa do esclarecimento. Nessa questão, então, da ansiedade, é uma coisa mais do que óbvia, porque todo mundo sabe que isso é doença. E todo mundo tem ânsia de alguma coisa. Sabe como é que é? O sonho do horário de consumo é uma ansiedade, até um certo ponto. Se a pessoa não souber se portar bem com isso, como é que fica? É um problema. Mas você entendeu mais ou menos como é que é? Agora, não deixe de falar. Dê seu posicionamento. Com isso, você marca um tempo dentro da condição. Que amanhã a pessoa até vai te dar razão. Se você está baseado em fatos, está a favor. Não tem nada contra, não tem jeito. Agora, olhe bem os fatos. O caminho são os fatos. Como é que é a tua leitura da psicosfera hoje de alguma pessoa? A mesma, um pouquinho melhor do que era quando era garoto. Outra coisa, hoje eu estou vendo melhores psicosferas do que antigamente.
Antigamente eu via, mas sempre dentro do processo da religião, aquelas coisas todas, cheio de assediador, de guia cego. Hoje não, com você já tem muita gente limpa. Mas e outra coisa, muita gente dedicada agora a aumentar o soma, a discernimento, a psicosfera melhora. Então hoje eu vejo tudo mais bonito, o povo melhorou demais. As novas gerações nossas aqui, é aquilo que o nosso Paulo fala, né? O povo é mais bonito, mais cheio de vida. Hoje apareceu uma família aí, e tem uma garotinha no meio. A psicosfera dela é impressionante. A hora que bateu, eu posso. E é uma menina. Eu estou vendo, ela não está aqui, por isso que é que eu estou falando. Sabe? Veio com a família. Sabe? Você sabe de quem? Vocês viram lá embaixo? Esse. A menina? Pois é essa. Agora veja, eu não vi nada desses livros, mas a hora que ela chegou, a psicosfera me deu aquele impacto. Agora, aquela garota deve ter quanto? 10 anos, 12 anos? Nem isso, né? Mas é o impacto que me deu. Um dia desse foi um menino, hoje foi essa menina. Agora, uma hora eu vou falar com a nossa amiga, da família. Ela fala, olha bem, cara, garota. Eu não quis falar na hora, porque nosso amigo é espírito. Sabe? É aquele de 2 metros, ele é espírito. Eu não quis tocar no assunto. Tá, e quando você... Hein? Botou o quê? Sim, colocou o nome. Para ela? Ah, foi? Vocês estão vendo a menina como é que é? Olha só a personalidade. Agora, ela chegou, você viu que eu fiz até uma coisa, eu falei assim, gente, acabou de chegar aqui, o que é uma rainha? Está aqui, materializada? Brinquei, eu falei um negócio desse. Cada a aura dela, a psicosfera, impressionante a garota. Ela deve às vezes aparecer por aí, porque ela vai ver o livro. Vocês observam bem. Agora eu vou falar com a nossa amiga para olhar mais a garota. Ela tem um processo muito sério de caminho. E outra coisa que é engraçado, que ela está toda vestida, só para a carinha que é assim, mas eu vejo a psicosfera. A energia transcende a roupa. Você está entendendo como é que é? Aquilo vem assim, ó, depois. Você não viu a hora que eu recebi ela? Não. Eu não sei se a nossa amiga viu. Se a Ivone viu, eu não sei. Preciso de ver. É capaz de até perceber que a Ivone é danada. Então, ela me conhece. Quando você era garoto, como é que você começou a Garoto, eu achava que todo mundo era assim. Eu era boboca de tudo, burraldo, burrildo e burrode. Total. Então eu achava que todo mundo era desse jeito e achava aquilo normal. Então eu começava a falar sem parar das coisas, tudo que é que eu via. Até que eu quebrei a cara, né? E o povo lá, né, reclamando, falando coisa. E outra coisa, eu tinha muito apelido, porque eu perguntava tudo, tudo quanto é apelido eles me davam. Você está entendendo? Eu quando garoto. Agora, com isso, depois, eles me abriram os olhos. Aí eu tive aula de moral cristã, catecismo espírita. Então comecei a ver, né? O padre Vitor lá, aquele negócio todo. Isso tudo, então, eles falaram assim, você não pode estar falando as coisas. Muita coisa tem que ficar para você. Foi aí que eu comecei. Agora, mais tarde, eu era já rapazinho, já estava lá em Uberaba, quando apareceu o conselho, falou assim, isso não é para você. Aquilo foi mais sério ainda, clareou tudo. Então eu comecei a ter mais, vamos dizer, introspecção para examinar as pessoas e falar só na hora certa. Hoje eu tento fazer isso ainda, até o momento. Parece que às vezes eu acerto, às vezes eu erro também. Você não ganha todas. Às vezes você está com a maior boa vontade, faz tudo certinho, não dá resultado nenhum. A pessoa não quer saber de nada. O assediador é mais forte que você. O que você vai fazer? Tem que deixar para lá. Agora, nessa leitura da aura, assim, você começava, quando começou a melhorar isso aí tudo, né, você começava a prestar mais atenção em quê? Prestar atenção em qual é o conteúdo do fenômeno. Por que essa pessoa está aqui? Qual o interesse dela? O que tem atrás disso? Tem amparador? Tem assediador? O que há? Conteúdo.
Olha o conteúdo dos fenômenos. Esse aqui é o caminho. É aí que você aprende mais. Conteúdo, é a mensagem. Faz de conta que você tem um quadro, tá certo? Ó, aqui, ó, tá esse quadro aqui. Isso aí, ó, tá uma opção de coisa escrita, mas vamos ver a mensagem que ele está dando para você. Isso é que interessa. O resto tudo aqui é moldura, é secundário. A propósito, eu quero falar, já que eu peguei isso aqui, ó, acrime. Isso tem, olha aqui, ó, a mensagem. Tá aí. Isso aqui é o seguinte, isso é aquele processo que eu uso no meu escritório para colocar as coisas na parede. Você tira isso aqui, prende na parede e fica a mensagem que você quer aqui. Você tira e põe. Então, é o máximo isso aqui. E esse aqui, ó, ela descobriu. Tá aí na nossa tipografia aí, toda tem. Em Copel tem todo lado. Olha, esse aqui é fácil de tirar. Aqueles que estão usando lá na recepção, eles colocaram lá um papel pequenininho, não tem jeito de tirar. Eles estão com problema. Agora esse aqui não, você tira, ó. Suspende, ó. Ele sai. É mais fácil. E outra coisa, esse parece ser acrílico, não parece ser nem plástico, o negócio é muito bem feito. Valdo, E outra coisa, custa 24 pratas, né? 24 pratas cada um. Mas é pro resto da vida, né? Isso é o máximo. Valdo, vale a pena. o Jaime é o principal representante da Acrimet. Jaime? O Jaime, aquele que foi coordenador aqui no CEA, que está em São Paulo. Ah, é? Ele é o principal vendedor da Acrimet para o mundo. Ele viaja o mundo representando ela. Puxa, se precisar mais, pode pedir direto para a Acrimet. Agora, 24 pratas. Eu tenho essas coisas na parede, assim, mais ou menos uns 20. Está entendendo? Tudo com... Por exemplo, eu coloco aqui uma listagem, aquelas que eu tenho aí, grandona, eu tenho tudo aqui. Então, para fazer uma consulta, é só olhar na parede. Está tudo em torno do meu computador. Isso é uma das técnicas que eu uso. É técnica de pesquisa. Muito bom. Agora, isso é novidade. Isso aqui, ó, o meu não é assim, não. O que eu tenho são os americanos. Comprados no exterior. Valdo, aqui na página 30, ciclologia. Você pode falar sobre o ciclo da verpogenia? O ciclo da verpogenia. O problema é o seguinte: a verpogenia é o problema de você ter a criação da verdade relativa de ponto. Então, qual é a causa disso? Como é que nasce? Onde é que você arranja a verdade relativa de ponto? Dentro disso, qual é o ciclo? O primeiro ciclo, vamos dizer, a primeira manifestação desse ciclo seria você estudar e pesquisar. Porque sem pesquisa não há verdade relativa de ponto. Então você tem que ter uma tendência de pesquisador para chegar na verdade relativa de ponto. Agora, junto com isso, vem uma série de condições depois dessa tendência. Observação, o critério, a maturidade que você tem para fazer isso, a abordagem que está ali, a interpretação que você tem dos fatos, e por aí vai. Chega num certo ponto que você examina tudo, tudo interessa a você está pesquisando tudo, mas dentro de um objetivo. Tem uma pesquisa básica que você não sai dela. A hora que chega nesse ponto, vai acabar aparecendo verdade relativa de ponto. É inevitável. Alguma coisa nova vai aparecer. Porque você já tem uma visão de conjunto mais ampla. Entende? Do assunto. A hora que tem isso, é como se fosse uma pedra que você lançou no lago. A onda, ela vai crescendo. Isso é inevitável. Você sempre vê mais coisas. Agora, uma coisa muito séria. Nessa verpogenia, um dos problemas sérios que você não pode fugir é o conjunto dos seus atributos mentais, ou seja, seus predicados, suas faculdades mentais. Mas não é isso. A coisa séria mesmo é a reflexão. A reflexão, no caso, é a autopensionização, tá certo? É o modo de você pensionizar. Então, sem reflexão também, você não chega a uma verpom de alta qualidade, aquilo que eu vi falando aí para você, que é a pérola negra, aquela rara e cara. Isso aí exige reflexão. Por que exige reflexão? Você tem que conhecer alguma coisa antes
para ver se a coisa nova é nova mesmo, se ela interessa, se é boa, se a coisa está na frente, se é do frum, entende? Se não é uma coisa da rabeira, do rabo, você está entendendo? Isso não interessa. Interessa é aquele que está no avante, está na vanguarda, está na ponta. Isso é que é a verdade. E outra coisa, ela é sempre relativa, porque ela dura pouco. Você estuda mais, vem uma hipótese ou uma teoria que supera aquela. Então, a coisa muda. Você já tem outra ideia. Valdo, o segundo e terceiro ciclo poderia ser a mesma Verpom aperfeiçoada, ela substitui... Não, aí vem as Verpoms, vem a coisa toda. Geração isso, de outras Verpoms. Para isso seria bom ver uns 20 verbetes que nós já falamos. Ó, só aqui eu posso mostrar para vocês. Olha só. Mega Verpom, Neo Verpom, preço da Verpom, rede interativa de Verpoms. Essa rede interativa é esse ciclo que você está querendo falar isso. Agora, a verdade prioritária, que é a Verpom prioritária. Agora, o Verponário, a Verpom motivadora, e esse aí que é a Verponogenia, nós estamos falando. Existe. Valdo, agora outros verbetes. Tudo isso aí nós já discutimos. Já são outros verbetes. Mas, nós já discutimos tudo isso. Dentro desse processo, desse ciclo da verponogenia, como é que entra a dialética nisso daí? Porque até certo ponto tem um processo dialético também, não tem? Tem um processo do debate, a refutologia. Essa aí não tem jeito, ela tem que participar do processo, é a discussão pública. Tem que ter, a dialética entra por aí. Agora veja, defender a Verpom é uma coisa difícil, porque você mesmo, ela é nova para você também, não é só para os outros. Então você está mexendo com uma coisa totalmente nova. Uma das coisas mais difíceis que tem é defender a Verpom. Por isso você tem que estudar muito antes de colocar aquilo a público, apresentar ao seu público, entende? Ao público. Isso é muito sério pensar nisso. Eu penso demais. Por exemplo, eu falei aqui para vocês ontem que eu ia estudar alguma coisa para mostrar o gargalo do ponto de vista evolutivo. Porque eu fiz um verbete, eu não sei se eu já trouxe um verbete aqui. Tem um verbete sobre gargalo. Tem? Ele nunca veio? Já veio um. Operacional. Lá no operacional eu falo que existe um gargalo evolutivo, mas eu não estou aqui nesse assunto. Agora, essa noite eu trabalhei no assunto. Agora, arranjei 10 gargalos do ponto de vista da evolução e de acordo lá com a escala evolutiva das consciências. Entende? Agora, com isso também, eu procurei fazer uma série de máximos que a pessoa vai bater lá, vai achar aquilo ruim, ela vai ter que bater, então ela vai estudar na questão do detalhismo, como é que está? Agora, o detalhismo que eu coloquei, para vocês terem uma ideia, a última vez que eu olhei, já tinha 18 máximos que eu fiz. Para não haver dúvida, são aqueles verbetes que eu sou obrigado a fazer no capricho, porque a briga vai ser maior. Você está entendendo? A briga do debate, a discussão. Então, por isso que eu estou fazendo uma série de condições. Você veja bem, com 18, já deve ter alguma coisa. Esse verbete é terrível. Outra coisa, você ainda, possivelmente, você vai acrescentar alguma coisa, depois você vai ler lá. Agora, com isso, o que eu quero dizer? Então, por exemplo, eu começo mostrando que um dos gargalos é a convivência ou conviviologia. Eu coloquei tudo no início na base de ciência. Da conviviologia. O que é? É o princípio consciencial subhumano que vai ter a convivência com o humano, aí ele se torna homem no fim. Você está entendendo? Então veja, do subhumano para o humano. O que precisa? A conviviologia. Isso é o que eu acho. Agora, eu vou trazer, vocês sabem, meus problemas todos são verpons. É para a pessoa brigar e ver o que ela quer. Por exemplo, tem uns que são fáceis, né? Por exemplo, o teneticista. Qual é? Esse está na cara. Para você caminhar com o processo da TENEPS, você tem que fazer 20 anos
de assistência para você ser ofexista. Agora, ó, eu saí do subhumano até o serenão. Arranjei ideias ali naquele meio. Entendeu? Isso eu ainda não falei aqui, eu só toquei no assunto assim, nesse verbete do operacional, mas não expliquei nada. Agora, então, veja, isso é Verpon. Agora, por quê? Eu não falei aqui para vocês isso antes. Eu fui estudar primeiro, escrevi, já está pronto praticamente o verbete. Está entendendo? Agora, eu estou falando nisso depois que eu já tenho argumento. Eu agora já sei defender a Verpon. Você entende? Porque antes não, eu estava no escuro, igual vocês. Então, por isso que a gente tem que fazer a pesquisa primeiro, para depois entrar no debate. Agora, Valdo, um agravante nessa dificuldade de defender a Verpon também é a questão do parapsiquismo, né? Que as fontes, se a outra pessoa não tem o parapsiquismo, ela não consegue acessar aquelas fontes. Acessar a outra, né? O interlocutor. Vamos dizer, fazer a admissão daquela verdade que é um pouco mais avançada ou transcendente. É porque, vamos dizer assim, a experiência dela é mais restrita, né? Ela não consegue... A visão é monovisual. Para aquele que já tem o parapsiquismo desenvolvido. Para a gente não é. Ela é plurivisual, ela é cosmovisual, é maior ou mais ampla. Valdo, embora tenha, você já falou dessas outros verbetes, mas só queria entender o seguinte: depois do primeiro ciclo, o que pode acontecer? Depois de quê? Do primeiro ciclo? O primeiro ciclo, segundo, terceiro, o que pode acontecer com a Verpon? Você falou... A primeira coisa que todo mundo vai querer ver é como é que você vai fazer a aplicação da Verpon. Isso é uma das coisas que vão acontecer de cara. Agora, ó, seria bom era ler esses verbetes que eu já trouxe, lá fala muita coisa sobre isso. Esse da verponogenia e outros mais. Tem mais de 20 atualmente sobre Verpon. Mas quando você fala dos primeiro, segundo, terceiro ciclo, você está falando da mesma Verpon? Da mesma. Sai daí. Sai daí. Então, por exemplo, como é a Verpon hoje, como é que vai ser amanhã, como é que vai ser amanhã no Rio de Janeiro, amanhã nos Estados Unidos. Como é que é perante a turma lá, como é que eles vão reagir com isso? Então, isso é muito importante. Agora, é a aplicação dessa Verpon. Certo. Agora, outra coisa na aplicação, você tem que ver se ela é uma aplicação teórica, apenas filosófica, de debate, ou se ela é uma aplicação prática. Por exemplo, isso que eu estou falando, da questão do gargalo eruptivo, é teórico e prático. Agora, o pior da história é as perguntas finais, né, que eu faço. Né? Essa aí é terrível. Você está onde? Já ultrapassou o quê? Você vai ultrapassar o quê? Qual é o próximo passo? Isso é terrível. Agora, o fato de uma Verpon gerar outras é outra coisa, não tem nada a ver com esse ciclo. Não, isso aí já é outra coisa. Você está falando de uma Verpon. É a rede. Por isso que é que eu tenho aqui a rede. É uma Verpon. Olha lá, rede interativa de Verpons. Tudo isso é da verponologia. Outra coisa, nós já tivemos um congresso de verponologia aí, né? Tem isso. Uma hora seria bom fazer mais. Sabe por quê? Essa turma nova aí da tempestade, muita gente tem que perguntar o que é isso, como é que é. Agora, uma das implicações que eles têm é com a palavra verponologia. Vários já vieram me falar, de abril para cá. Então, seria bom uma hora voltar a falar. Eu sei que o Antônio é muito bom nisso. Ele andou estudando na ocasião, mexeu muito com o processo de Verpon na ocasião. Antônio? Taguari. Valdo. Sobre essa questão da busca pela verdade, queria saber se aquele filósofo do século XIX, o Nietzsche, tem alguma relação com o corpus da Conscienciologia. Não, ele era Louquim da Silva, o bigodudo. Esquece ele, não perca tempo, perdão. Nietzsche é um boboca. Ele era doido, totalmente piradão. Veja a biografia dele, se você quiser, que assim você não vai no meu bico, você vai nele. Você vai ver a biografia. A biografia é um livrão. Tem aí na livraria. Tem a autobiografia dele, é Tioma. Pois é. Agora, é piradão. Ele já era doido já há muito tempo. Antes do processo dele aparecer. É muita bobagem que tem, que ele também falou. Não é só a loucura da cabeça dele, não.
Tem besteira também no que ele diz. Outra coisa, ele era o grande inspirador do Adolfo Hitler, para você ter uma ideia. Era o Nietzsche. Pensa nisso. Ele já devia ter doideira antes, mas ele viu lá maltratarem um cavalo e aí ele pirou de vez. Foi. Ele teve uns surtos assim esquisitinhos, né? De vez em quando ele tinha. Agora, ó, qualquer coisa, o Nietzsche talvez seja amigo do Adélio, o Adélio fala para né? Não é não, ele já falou que não é, então tá danado. É que na época, das coisas que eu já li dele, ele tinha bastante uma busca pela verdade, assim, de estar sempre renovando. Você precisa ler mais filósofos. Você é muito rapazinho, uma verdade nova ali, não aceitar uma Leia mais os filósofos, tem outros por aí que são bons. Tal. Você vai ver. Agora aqui, uma mãe me procurou pedindo a seguinte ajuda. Ela tem um filho de 17 anos, segundo ela, o filho é excelente, estudioso, inteligente e não mente. No entanto, ele é pavio curto, explode com facilidade e esse temperamento está levando a ter perdas significativas. Ele não consegue contar nem até 5 para dar uma resposta. Como posso ajudá-lo? Isso aí é levá-lo o mais depressa possível a um psicólogo da cognitiva para ver o que é que pode fazer com ele. Dá uma geral. A cognitiva é dentro do processo de comportamento e outras coisas mais. E ele precisa aqui de sustar essa ansiedade, esse problema todo. Ele sofre da síndrome do ansiosismo, está na cara. Agora, ó, esse negócio de ser excelente, estudioso, inteligente, quer dizer nada. Isso aí está cheio de gente da baratosfera desse jeito. Mas tem que ter isso aqui, ó. Tranquilidade. Como diz na Argentina, esteja tranquilo. Certa vez no IPC, fazendo o antigo CIP, o professor orientava para a pessoa não ficar jogando energia sem muito entendimento, com frequência diária, principalmente no mesmo horário. Isso caracterizaria um tipo de tenebres atraindo a sério. No entanto, quando penso ou visito minha mãe com Parkinson, desejo fazer de tudo para ajudar, e às vezes terrorizo a energia com boa intenção. Isso seria positivo? Não, no caso da sua mãe, tudo é positivo. O problema seu é o seguinte, não faça um horário certo para exteriorizar a energia para ninguém. Isso é que você não deve fazer, só com tenebres. Porque senão vão aparecer as consciências energívoras que estão com sede e fome de energia e elas vão cobrar isso de você. O dia que você não aparecer, elas vão assediar você. De modo que vai com calma. O professor Osmar Ramos Filho acaba de telefonar informando que o filme, o último romance de Balzac, do Geraldo Sarno, foi selecionado para o Festival de Gramado, de 6 a 14 de agosto de 2010. E será exibido durante o festival no dia 8 de agosto de 2010. O filme também foi indicado para o Festival de Toulouse, na França. Bacana, né? Muito bom. Agora, vai dar efeito. É o filme do Geraldo Sarno. Agora, veja, lá sobre o Balzac tem muito pouca coisa. Tem mais sobre o processo lá aquele conto dele, né? Onagro. Como diz o cara lá, o Onagro. Né? Onagro. É o caso. Você que queria continuar aí, eu cortei sua palavra. Ele falou da verdade, a maioria dos filósofos aí fala dessa questão de verdade. Mas não, a sabedoria, a filosofia é o estudo da sabedoria. Sabedoria é o estudo da verdade. A verdade é a realidade. A verdade é o fato. Então, estudo a gente tem que estudar. Na verdade, todas as ciências estudam a verdade. São os fatos. Entende? A verdade, vamos dizer assim, seria, em termos científicos, os fatos estão de acordo com a realidade. Então, vamos dizer assim. Uma coisa encaixa com a outra. E outra coisa, contra os fatos nós não podemos brigar. Então, a hora que um fato está demonstrado, acabou a discussão.
Sobre o fato, acabou. A pessoa tem que ver agora as decorrências daquilo. Vai aplicar em quê? O que vai fazer com isso? Essa bomba que está na minha mão, eu vou fazer o que com ela? Isso é a verdade relativa de ponto. É o caminho. Agora, o que é bom nessa história toda é o seguinte: vale a pena pesquisar tudo, estudar tudo. Entende? Quanto mais você estuda, mais se aprofunda, mais você vai querer estudar mais. Ó, página 29, na parafatologia, o último item da última linha lá. Começa lá, a fidelidade dos compromissos. Fidelidade dos compromissos firmados no curso intermissivo pré-ressomático. Você pode falar mais sobre a vivência dessa fidelidade específica? A vivência, essa... Fidelidade aos compromissos do curso intermissivo. O problema todo aqui é o seguinte: a pessoa, ela vai, primeira coisa, ver se ela tem mesmo o curso, se ela fez o curso intermissivo. A partir disso, as coisas mudam. E ela vai ver qual é a PROEX que ela tem. Não dá para um intermissivista aqui nessa dimensão pensar em curso intermissivo sem cogitar de fazer comparação com a PROEX. A PROEX, ela é íncita dentro do processo do curso intermissivo. Ninguém vem depois de um curso intermissivo para vir aqui sem uma programação de vida. Ele já estudou aquilo. O amparador não deixa. Uma das coisas mais sérias do curso intermissivo é justamente a auto-PROEX. Agora, por exemplo, no nosso caso, aqueles que estão por aí, tem aqui uma Max-PROEX. Então, em vez de ser só uma auto-PROEX, é uma PROEX de grupo. Uma PROEX, então, grupal. Isso aí, até um certo ponto, implica mais nas coisas do que menos. Aumenta mais ainda. Aqui, gente, eu acho que lá nos meus originais está a fidelidade aos compromissos. Tá, isso aqui está errado. Mas eu vou olhar lá. Quero ver se está mesmo. Agora aqui. Pode-se considerar no item politicologia a cognopolitocracia? Se quiser, pode mexer nisso, né? Aí vocês estudam aí, vê. A nossa chefa lá, né? Para ver. Pensenologia, a respeito do item, a firmeza consciencial perante a pressão holopensênica antitales. Seria efeito halo do item da neopsicologia, neosinapsologia, o ato de agitar os neurônios para se chegar às neossinapses? Sim, até um certo ponto é mais ou menos isso, né? Uma coisa ajuda a outra, né? Não é a mesma coisa, mas estão mais ou menos na mesma linha de manifestação. Até um certo ponto vai. Acompanhei as explicações dadas à minha questão enviada. Seria um campo de energia forte ficando meu holossomo em vibração. No entanto, também observei que, enquanto falava, você observava detalhadamente as suas mãos. Tal atitude me fez lembrar que todas as vezes que falamos pessoalmente era o que me chamava a atenção. É uma técnica? Pode me dizer sobre isso? Às vezes o meu processo é pelo seguinte: eu mexo muito com as energias, e o processo da mão é onde tem a manifestação mais fácil devido aos chakras secundários palmares. Então, aqui, por exemplo, às vezes mexendo, ainda mais hoje, que a temperatura está mais baixa, entende? Eu, às vezes, mexo com a mão, olho a minha mão, vejo as coisas como é que são, devido ao processo de energia. Eu, às vezes, olho a minha mão, tem duas bolas brancas de energia, entendeu? Às vezes brinco com essas bolas. Então. O problema é esse. Então, é isso aí que está acompanhando. Agora, você deve olhar as energias do seu corpo também, não é só a psicosfera dos outros, não. Às vezes é bom a gente olhar para a gente, isso é sério. Tenho 32 anos e sou iniciante daqueles bem recentes na conscienciologia. Realizo um trabalho mediano na atual sociedade, razoavelmente bem remunerado, mas não suporto meu trabalho e não escondo isso de ninguém, sendo muito criticado o motivo de piadinhas entre os envolvidos do grupo, principalmente os chefes. Mesmo com a verdade explícita, notado pela minha insatisfação,
tenho a impressão de estar preso nessa realidade. Será que isso pode fazer parte do meu caminho evolutivo? Não, não vem com essa não. Isso aí você está tirando o corpo fora. Se você está numa coisa que você não está agradando, tem alguma coisa, mude. Eu, há muito tempo, desde o início lá do Instituto, eu falava o seguinte: se você está fazendo uma ocupação, cumprindo uma profissão que você não se sente no seu agrado, que não é boa para você, então eu recomendo o seguinte: vai passar aperto debaixo do viaduto, morar debaixo do viaduto uns 6 meses, mas troca de caminho. Isso é ideal. O sacrifício, 6 meses que você dedicar para isso, vai valer a pena, porque você vai fazer uma coisa que você gosta, que você se sente bem, que você caminha com aquilo positivamente para o resto da vida. Uma outra coisa, aí no seu caso, a primeira pergunta que eu faria, se você estivesse aqui presente, é a seguinte: você já tem pé de meia? Se tem, você dá aquilo que eu chama banana technique. Pode ser da esquerda ou pode ser da direita. Ou se não, as duas. É segundo lógico. Enfim, você esnoba esse negócio, se retira e se inclui fora dessa. Esse é que é o caminho ideal, né? Porque eu não faria isso nunca. Eu não ficaria no lugar assim de modo algum. Servir de bobo da corte, não dá, né? É do João Bobo. Essa aí é a condição do João Bobo. A pessoa está fazendo tudo correto, no ambiente tudo certo, e o povo ainda está fazendo piada. Tem alguma coisa errada no povo, na condição, no holopensene, naquele ambiente, na atmosfera. Na frase enfática, eu poderia aprofundar, embora antipática, de ser exemplificada. Aprofundar mais assim. A verdade antidemagógica, embora antipática, ao ser exemplificada, traz ao final a imensa gratificação do dever pessoal grave, cumprido no momento, local e processo adequado. O problema é o seguinte: a verdade antidemagógica é na hora que você fala, você está combatendo a demagogia. As pessoas que fazem a demagogia, a maioria das demagogias, elas são intencionais. A pessoa tem consciência daquilo. É igual, por exemplo, a demagogia que é feita pelo PT no Brasil. Tudo é intencional. Você vê que os caras vão, tem a polícia, o povo tudo está combatendo, o cara tem BO, daí a pouco ele volta de novo. Está tudo aí. O Palote já está novamente na política, do mesmo jeito, com tudo aquilo que aconteceu. De modo que isso é a demagogia. Então, você falar isso, a hora que eu falo uma coisa dessa, é antipático para esse povo todo do PT, que são apaixonados pelo Lula, PT e etc. Você está entendendo? Mas veja, eu estou mostrando o meu posicionamento, eu estou dando um exemplo disso. No final, há uma gratificação do dever pessoal. Nós estamos falando a verdade. O mensalão, quem for bater palma para mensalão, está errado. Isso é marginal, é gente da máfia. Você entendeu aí, então? Essa condição justa, honesta, da verpom, ela pode ser muito antipática para aqueles que são da ilegalidade, da ilicitude, do dolo, da marginalidade, a marginália. Entende? Então é isso aí que nós estamos falando aqui, bem claro. E isso é a verdade, é a realidade que está aí. Agora, o problema nosso é a gente não fugir dessa realidade. Por exemplo, num processo desse, na questão, por exemplo, do Lula, do PT, não é tudo deles que esteja errado, mas o que predomina é o erro devido à corrupção. Então está danado. Não adianta querer exaltar 5% que está certo, sendo que 95% está furado. Entendeu o que quer dizer? Agora, as revistas que eu estava lendo aí estão falando, e os jornais também, esse povo tudo aí da ficha suja está tudo voltando. Até uma porção, né? Quer dizer, aquilo que eu falo, a culpa já não é dos políticos, a culpa é das autoridades judiciárias. O negócio é o Supremo. Esse Supremo, eu vou te dizer, não tem nada de Supremo. Volto. É o inferior tribunal do Brasil. Inferior. Não sei se você viu a notícia que em Alagoas estão considerando que 88...
Não sei se você viu a notícia que em Alagoas estão considerando que 88% dos candidatos têm ficha suja. E todos os candidatos ao governo de Alagoas têm ficha suja. Então, assim, mas aí que tá, aí então, se dá um jeitinho, né? Sobrou 12%. Porque, assim, na verdade, a interpretação também varia, né? Então, assim, algumas coisas consideram, agora, oficialmente se considera o número X que tem ficha suja. Mas na verdade é mais. O Collor coloriu tudo lá. O negócio é sério. Isso é num estado só, né? E vem do pai dele. O negócio é antigo. Senador e tal. Arnaud. É que esse projeto eles consideram basicamente quem já foi condenado, né? Por exemplo, quem está se respondendo um processo pode livremente. Né? Você tem um caso do Paraná, aqui tem gente acusada por sequestro. Então lá quer dizer que a criminalidade domina. Sim, sim. Eu acho que não resolveu muita coisa não, disso daí. Não resolveu muita coisa não. Porque só quem é condenado, o Maluf, por exemplo, então ele pode ser candidato, porque nunca foi condenado oficialmente, aqui no Brasil nunca foi. Mas ele é candidato. Agora me conta, ele vai ser eleito o Maluf? Sim, tudo indica. Sim, ele consegue ser eleito. Tranquilamente. Em São Paulo ele sempre tinha 10% dos votos, no mínimo, para governador, prefeito. Ele tem pessoas que são bem fiéis aí. Esses negócios vão começar a dar bolo. Agora veja, ainda não deu nada, porque as escolas, eles não estão ensinando nada, ninguém está aprendendo nada. Porque se tivesse, já teria reação nessa história. Agora eu não sei se... Tem que haver uma reação com essa situação de... É muito... Como é que fica? Por exemplo, o presidente da República, eu nunca vi isso, ele está contra o processo das leis, ele está rindo do Brasil, aquilo que eu devia defender, ele está fazendo piada. Agora, eles já falaram também, né, que atualmente, antes ele reunia com Obama, até com Sarkozy. Ah, sim. Agora entendeu? Com... Agora, atualmente, é com o cara... do Irã. Não, mas um pior ainda. Não, é o outro pior. É o do futebol. Ah, o Blatter, né? Ricardo Teixeira, quer dizer, o Lula agora está fazendo reunião com o Ricardo Teixeira, quer dizer, caiu muito o processo dele. Está na realidade, nos jornais, nas revistas, semana, está tudo falando aí. Realmente, agora, outra coisa Ricardo Teixeira, você sabe da história dele, né? Outra coisa que muita gente que já estudou. Tem aquele Juca, já falou muita coisa dele há muitos anos, o negócio é antigo. Na época da Copa, eles fizeram foi bem interessante, que eles fizeram entre os deputados lá uma aposta, né, um bolão, fizeram um bolão. E aí o deputado que organizou o bolão levou 20%. Isso aí saiu na mídia. Mas foi descarado, assim, abertamente. Isso está na internet, isso foi colocado assim, claramente. E o Maluf ganhou o bolão. Foi um dos que ganhou. O Maluf ganhou? Ganhou R$400 no bolão. Professor. Impressionante, né? Professor. Aí eu preciso de ver como é que foi esse bolão. Eu preciso de ver isso aí com calma. Você sabe que bolão pode mudar tudo dependendo de alguns segundos, né? Alguns minutos. O processo de tempo, a cronologia é muito importante do bolão. O que é? Pega aí para falar. Existe uma espécie de decepção internacional vigente com o Lula. Ah, sim. E eles falam nos corações partidos que o Lula deixa internacionalmente, que ele chega com um cartaz, né, uma amizade e tudo mais, põe lá em cima, com batom, é o cara e tal. Mas daqui a pouco ele vai lá e faz um ajuste com o Irã. Agora, e pisa na bola com os Estados Unidos. Isso pode ser influência de álcool, né? Parece. O alcoólatra é que tem esses altos e baixos. Esses altos e baixos. E a grande crítica... esse discurso da Copa que ele fez sobre o Brasil, lá, aquele negócio do turismo, isso mostra alcoolismo. E assim, eles Pode falam... ser que esse processo todo seja alcoólatra. Agora veja, esses caras todos seguem o Lula, né? Então, o Amorim não deve ser alcoólatra, mas ele segue, não é isso? O problema mesmo, essas bobagens internacionais. É aquele assessor dele chamado Marco Aurélio Garcia.
Ah, sim, esse aí que ele apita mesmo, ele tem uma interferência na questão da diplomacia. E acaba que ele interfere. Então essas questões de Cuba, da Venezuela, isso aí tudo tem o dedo dele por trás. Vamos pensar positivo em favor do Brasil. O Brasil merece coisa melhor. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. E vamos ver, né? Se vão aparecer eleitores no Brasil, e não cabrestos. E tudo indica que está tudo na base do cabresto. Dr. Vieira? Né? Pode falar. I have a question for you. Is there any benefit to doing energy work, working with your energies for, say, 6 or 8 hours straight, like for an intense period of time, for many, many hours? Do you get any kind of benefit from this kind of intense energy work? You want to know if you can work with the consciential energy for a long time. Isso, timing. You can do these things if you can. But you must see your body, human body. Understand? If we are going to work 6, 9 hours with the things, we must see what is the position, the thing that we are talking about, how are the organs and system of the human body. Watch that, all the details about your human body. Okay? But go ahead. If you feel good, good luck. Professor, uma outra coisa que ela perguntou também é se é melhor fazer isso seguido ou então um pouco a cada 20 minutos, por exemplo. Não, se vai fazer, deve fazer tudo de uma vez, porque divide o holopensene. Explica isso aí para ela. O holopensene, fazer por segmento é bobagem. É por aí, não. O segmento deixa a chance para o assediador entrar, um monte de coisa. Professor. Se a gente mantém, é muito melhor, bola. A hora que começa, acaba. Professor, uma pergunta. No caso, assim, o curso intermissivo, ele só se dá no extrafísico ou ele pode iniciar aqui no intrafísico? Não, é só lá. Nós aqui temos arremedo, a caricatura. A gente tenta fazer e expor as matérias, disciplinas, aulas e cursos que eles dão. A Conscienciologia é isso. Toda a enciclopédia que eu estou fazendo é baseada no curso intermissivo. Entende? Mas não é a mesma coisa. O de lá é que é importante, porque lá você se manifesta pelo psicossoma, não é pelo soma. Então, os cons magnos, quer dizer, o cons são as unidades de lucidez. Lá você tem isso mais vivo em você. Aquilo está, você tem mais hiperacuidade, você está mais aguda em matéria de inteligência, de elaboração de pensamento. A sua pensionização é mais profunda, abrangente, cosmovisiológica, vê tudo, grandona, entendeu? Não é o processo nosso aqui de bicho, corpo animal. Então isso é diferente. Agora, eu estou procurando colocar, eu penso, se eu trabalhar mais alguns anos, nós vamos ter pelo menos a parte básica dos cursos intermissivos, nós vamos ter tudo na enciclopédia. Entende? É isso que nós estamos colocando. E eu estou picotando cada assunto desse, repetindo as coisas, repetindo, etc., que é a técnica da circularidade. É para a pessoa fazer consulta, mesmo que seja individual, ela começa por pequenas coisas, ela vai ver o grande. Do jeito que eu estou falando, a pessoa vai ver o que é ver ponto. Verdade relativa de ponta. Aí ela começa, vai ver ponto. Aí ela vai ver que tem 20 verbetes falando sobre aquilo. São aspectos diferentes da ver ponto. Isso vai dar uma visão geral para a pessoa. Que às vezes ela quer saber o negócio seguinte, não, essa verdade relativa de ponta, eu quero saber, o que eu faço com isso? Ela vai procurar lá, nos verbetes, o que é que tem? Está entendendo? Vai ter uma opção de coisa na verponologia, que é a ciência do estudo da verdade relativa de ponta. Então, por exemplo, ela vai ver o preço da verponta. Outra hora ela pode pegar lá e ver ideia original. Outra, exercitação neuronial. Tudo isso nós já discutimos aqui. Então, sob certo aspecto, o que eu faço aqui,
para ver se ajuda o problema de nós termos um soma e não termos um psicossoma, é muito importante essas repetições. Todos esses assuntos nós já debatemos aqui nas tertúlias. Faz 8 anos que nós temos essas tertúlias. É muita coisa, por isso que já tem aí, ó, 1634, só essa que nós distribuímos. Fora aquilo que a gente fazia tertúlia sem distribuir nada. Professor, porque até nessa outra parte diz aqui, ó, encontrarem-se disponíveis, no caso, na parapatologia, né, na página 30, o paradoxo de encontrarem-se disponíveis para muitos as verdades captadas por poucos. Sim. Então, nesse sentido... É isso aí que a gente tem que suprir. Porque tudo está à mão da pessoa, mas ela tem que ter inteligência para acessar aquilo. Uma abordagem técnica não é feita para qualquer pessoa. A maioria só pensa em matéria de emoção, de instinto, de arte, isso tudo é besteira. O processo mais... e que isso tudo é subcérebro abdominal. Nós temos que trabalhar com os 2 hemisférios cerebrais. Então é o discernimento. Mental soma é o corpo de discernimento. Então é você saber o que é prioritário, o que é melhor, aquilo que está mais de acordo, aquilo que é o ideal, aquilo que está na frente, é a ponta. Verdade relativa de ponta. É ponta. Entendeu o que é? Então é discernimento. Boa vontade, boa intenção, o cemitério está cheio. A maioria morreu mais cedo, prematuramente, fora de hora. Acabou com a vida. Por quê? Não tinha discernimento para viver. Os assediadores levam a pessoa. Professor. Entendeu, né? I had another question for you in clairvoyance. When you are entering a state of clairvoyance, in my case, I notice sometimes that my vision will completely disappear. In other words, I cannot see anything. And sometimes I'll see it completely like a white light with no shapes or no forms. And I'm just wondering, is that more likely to be a physical thing with my eyes or something to do with the clairvoyance when everything disappears? The only way that you can do is that you see the things. Okay, then you close the eyes and you open the eyes again. If you see the same, it's clairvoyance. Okay. Okay, makes sense. If you cannot see anything, you must see, if you see some kind of shadow or something like that. But white one and the sensation, they are good. If you see that, perhaps it's clairvoyance. But if you don't see anything like that, it's only you with your situation, your energy that you are, we say, mix up about the phenomenon. Okay, makes sense. Thank you. Tem uma empresa que constantemente aparece assédio, pois o clima sofre mudança de energia e conflitos. E eu pensei na possibilidade de um dia por semana fazer TENEPS no mesmo horário, mas dentro da minha empresa para facilitar, agilizar o processo de assistência policármica. Isso teria algum restringimento? Não. Você, se tem uma empresa, você tem que fazer a consciência terapia de grupo, ou em grupo. Seria bom você estudar consciência terapia. Se é uma empresa, é consciência terapia. Faça consciência terapia em grupo, com as pessoas principais do processo. Esse é que é o caminho que nós usamos nas instituições de consciência social. Empresa não se pode brincar, porque tem muita gente na história, precisa estudar o negócio como é que é. Entende? E o ideal, no caso, é isso. É a consciência terapia de grupo. Se você não tem facilidade, ou se não sabe mexer com exorcismo, desassédio de local, esse negócio todo, não se pode brincar muito com isso não. Se você pratica TENEPS, você pode ir lá, dentro do seu escritório, lá dentro da empresa, e fazer
A TENEP está dentro para ajudar o povo. Isso pode ajudar as pessoas, sim. Mas vale a pena. Mas agora, isso não é pouco. A questão de empresa, o ideal é consciência terapia. Professor Valdo, aqui no ar. Valdo, a questão que a gente tinha comentado numa outra tertúlia sobre macrosoma, eu queria entender, a pessoa que ela tem o complexo, ela passa pelo curso intermissivo e pode ter acesso à condição do macrosoma, certo? Aí, no caso... Não é isso, calma. Macrosoma, a pessoa vai ter macrosoma em função do trabalho que ela vai ter numa PROEX assistencial. Ninguém recebe macrosoma só por cada pessoa. Acabite? Independente se é TACOM ou TARES, a pessoa pode receber macrosoma. Não, ela tem que ser da TARES assistencial em favor de muita gente para ela ter macrosoma. Ninguém recebe uma macrosoma porque é mais bonitinho. Agora, sempre tem assistência, mesmo que seja TACOM, mas essa é secundária. É tipo Chico Xavier. Chico Xavier tinha macrosoma e era de TACOM. Mas era devido aos processos dele. Ele era uma pessoa boa para ajudar os outros, etc. Tal, dentro daquele movimento. Mas não é o ideal ainda. O ideal é a TARES. Entendeu? Sim. Uma coisa mais avançada. Aí, então é uns tipos de macrosoma mais... no caso que não envolve uma tarefa tão complexa, né? Aquilo varia muito, depende de cada um, como é que é. O macete é menor, no caso, né? O macete a coisa mais séria que tem é merecer o macrosoma. Merecer. A responsabilidade. Tudo está dentro do mérito. Sem mérito, ninguém tem essas coisas, não. Processo de parapsiquismo, do ponto de vista mais avançado, tudo você tem que pensar no merecimento da pessoa, na ficha evolutiva dela, no saldo daquela ficha. Isso é que você vai entender tudo. Tudo é assim. Entendeu? Ok. Matéria de assistência. Então a pessoa recebe muita assistência, ela vai ter muita chance de fazer também muita assistência para favor dos outros. É um investimento ali. Tudo é investimento. Amparador, evoluciólogo, serenão, não dá ponto sem nó. Outra coisa, se eles começam a assistir, a pessoa não quis nada, eles vão embora. Eles não perdem tempo. Você está entendendo? Tem muita gente para ser assistida, muita gente precisa de assistência. Eles têm que aproveitar tudo que tem. Energia, tempo, espaço, gente, local, modo, técnica. Por isso que eles são técnicos. A maioria, os amparadores são técnicos no assunto. Aquilo que eles fazem, eles estão bem conscientes. São especialistas. Entendeu? Quem é que está aí com... Quem que ficou mal parado sobre o processo da verdade antidemagógica? Yeah, I have a question. Volto. Okay. Eu queria saber mais sobre a questão do curso intermissivo. Uma consim que não teve curso intermissivo, com uma PROEX pré-programada, no caso, né? Ela não fez uma programação para ela mesma, que ela não tinha consciência disso. Com o avançar dela no intrafísico, com parapsiquismo, é possível ela reorganizar uma mini PROEX para ela com os amparadores? Todo mundo vê, porque todo mundo tem interesse e almeja alguma coisa. Todo mundo tem sonho do horário de consumo. Isso não é PROEX. A PROEX é estudada do ponto de vista de assistência e ela deriva ou dimana, ou ela nasce, ela vem do evoluciólogo. Você está entendendo? Isso aí não, todo mundo nasce com algum interesse, tem alguma coisa, um sonho do horário de consumo que a pessoa quer. Isso não é programação. Mas a possibilidade isso dela... Isso é boavidismo. E ela conseguir uma projeção, no caso, com um amparador ou com um evoluciólogo? Não, ela pode melhorar alguma coisa, mas isso é... Há uma necessidade de um curso intermissivo. Entende? PROEX é uma coisa muito definida. Amparador é muito definido. Cosmoético é uma coisa muito definida. Não tem meio termo. Não adianta forçar a barra. Não adianta fazer negocinho. Entendeu? A coisa é ali, ó. Por isso que ele está falando o negócio do negocinho. Negócio do negocinho. Você entendeu? Entendi. Então o processo é esse. Olha do jeito que são as coisas. E não adianta forçar a barra disso. Tergiversar.
Você está entendendo? Forçar, não adianta. Ou é ou não é. É o processo da cosmoética, é o problema da evolução. Tudo é definido, glasnóstico, transparente, fidedigno, honesto, óbvio, explícito. Então isso muda tudo, você entende? É o que nós estamos falando aqui. Por isso que ele tem que falar, por exemplo, religião é besteira, porque tapeia todo mundo, faz dogma, inculca, você está entendendo? Faca no peito, tem que ser daquele jeito, senão você é excomungado, entende? Você é um herege, a opção de nome é assim. Agora não, nós aqui não queremos convencer ninguém, a gente não pretende persuadir ninguém. Nós falamos a verdade. Quem quiser, pega ou larga. O problema é dele. Não tem nada a ver com isso. Você entende? Agora veja. Isso é que é fraternidade. A fraternidade com liberdade total. A pessoa que escolhe o que ela quer na vida. O problema é dela. Agora, a gente informa. Você comunica. Você dá informação. Você mostra, o caminho é esse. Você dá um exemplo. No caso da Morex, por exemplo, há uma reprogramação existencial, eu não entendo muito isso. Às vezes tem, depende da Morex. Existe uma Morex, é a menos, é a menor. Então é só uma coisa que a pessoa ainda não fez, eles dão mais um prazo para a pessoa fazer. Essa é menor. E existe aquela maior, que ela já fez tudo, mas eles dão mais 10, 20% da Proex para ser feito. Então é um complemento, é um pós-fácil, é um acréscimo. Aquilo que em inglês nós chamamos de upgrade. Cresceu mais, aumentou, expandiu, entendeu? São dois tipos. Agora, por exemplo, a Max Morex, entende? É essa grandona. Essa pode ser de muita coisa. Por exemplo, a Max Morex pode ser dada para uma pessoa para que ele faça uma Max Proex. Então, além da programação que ele fez, ele vai fazer praticamente uma outra programação junto daquela. Que às vezes é a extra Proex. Essa extra Proex pode ser muito mais importante que a anterior. Outra coisa, a tendência na Terra vai isso aumentar cada vez mais. Porque a tendência do povo é viver 150 anos. Pouco tempo. Vivendo mais, a pessoa pode fazer mais tempo. Agora, se a pessoa, uma pessoa viver 150 anos com lucidez, sabendo as coisas todas, como é que são, como é que vai acontecer isso? Máximo que isso pode ocorrer. Waldo, very quick question. Do you have any idea as to how many intermissivists are in, for example, the United States or Brazil, like the general number? I don't have any idea. You don't? I think that we have thousands of people, but I don't know about the statistics, about numbers. I cannot give you any idea about that. Okay, thank you. Essa questão da extra proexis, na própria vida intrafísica, a pessoa programa próxima? Você tá... Não, não é isso, é um programa, ela realiza, ela executa, ela faz, ela vivencia, ela exemplifica isso. Já dão para ela o que ela deve fazer. É um extra. Esse é que é o extrapolacionismo que eu desejaria. Para vocês todos. Não é só para mim, não. Para todo mundo aqui. Tem um verbete extra para ela. Assim. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 65 assinaturas no livro de presença, 19 perguntas presenciais, 16 perguntas respondidas online, 33 votos presenciais, 13 votos online. Hoje temos 5 recados. Gabriel, curso Currículo do Inversor Existencial, Neida, CIP e IPC, Alexandre, primeiro encontro de empreendedorismo e negócios da Cognópolis, Maria Isabel, terceiro fórum do Estado Mundial, a mim, 40 manobras. E antes, Eduardo vai falar sobre amigos da enciclopédia. Pessoal, boa tarde a todos. Nós estamos essa semana iniciando a fase de testes, tá, do novo site e do novo sistema do programa Amigos da Enciclopédia. Então, algumas pessoas estão tendo dificuldades em fazer inscrições pela internet. Então, a gente está dando essa satisfação aqui em relação a essa questão de internet, que está com uma certa dificuldade essa semana. Tá?
Em breve a gente deve apresentar para vocês um novo site que vai ser mais fácil, mais ágil de realizar as inscrições. A gente lembra dessa campanha que está em atividade aí, que é a campanha Amigos da Serenidade, com vários cursos que nós vamos sortear no dia 1º de agosto, inclusive um laptop também. E aquelas pessoas que se inscreverem no programa até o dia 15 de agosto vão ganhar, então, 2 meses de gratuidade na Academia Bio, que é uma patrocinadora aqui da Tertúlia. E também os 20 primeiros inscritos, as 20 primeiras renovações, vão ganhar uma avaliação gratuita com um professor de educação física e fisioterapeuta. Então, a nossa intenção com isso é estimular as pessoas a desenvolver o processo da saúde, né, e também um investimento maior nas questões do entendimento da enciclopédia. Muito obrigado. Pessoal, boa tarde. Eu venho aqui em nome da Sinvex convidar a todos para o curso Currículo do Investidor Existencial. Tá? É um curso que será ministrado pela internet, terá 17 aulas com temas diversos. Tá? É um curso sem pré-requisitos, tá? E é um curso com temas tipo intelectualidade e erudição, docência conscienciológica, família, amizades e sociabilidade. Tá? Eu peço a todos que emitam esse convite para todas as pessoas do seu ciclo social, haja vista que é um curso online pela internet, tá ok? Será o início no dia 14 de agosto e irá até o dia 11 de dezembro com aulas aos sábados pela manhã, tá ok? Maiores informações através do e-mail cursos@sinvex.org ou então através do jornal da Invex que a gente disponibilizou para todos ali na porta. Boa tarde a todos. O IPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, convida todos interessados a participar dos próximos CIPs previstos para Foz do Iguaçu e Cascavel. Então, dia 31 de julho próximo, inicia um CIP aos sábados, no horário das 8 às 13h30. E encerra dia 2 de outubro. Para Cascavel está previsto um CIP de final de semana que inicia dia 31 de julho, até o dia 29 de agosto, sábados e domingos pela manhã. Esse CIP, gente, é um curso de entrada sem pré-requisito para quem tem interesse em aprofundar os seus conhecimentos a respeito da conscienciologia e da projeciologia. Para maiores informações, busquem acessar o site www.ipc.org ou ainda pelos telefones 45 3028 0282 ou 45 2102 1448. Estão todos convidados. Pessoal, nós gostaríamos de reforçar o convite para o primeiro encontro de empreendedorismo e negócios, que acontece no próximo sábado agora, dia 24 de julho, das 8 da manhã às 19 horas, no auditório do Discernimento. A programação ela terá a participação dos seguintes empreendedores. Elisângela Kuhn, que é diretora da Associação Comercial e Industrial de Foz do Iguaçu, vai falar sobre o mercado de Foz. Professor Luciano Vicenzi, que é um dos diretores da Consvita. Professor Adélio Conter vai trazer a experiência da incubadora do PTI, na Itaipu. Professor Paulo André, é um dos diretores do Colégio Bertone, vai falar sobre o case Colégio Bertone. Professor Rion Braga, que é diretor da Roper Consultoria, irá abordar a ideia de condomínio empresarial. Professor Antônio Palma vai apresentar a ideia da cooperativa de crédito e de saúde, plano de saúde de autogestão, com base na experiência que ele tem de implantação dessas estruturas no estado da Bahia. E o professor Otávio Araújo vai fazer a mediação da mesa de debates que ocorrerá no final do dia. Nós teremos logo ao final um coquetel de inauguração do Espaço Saúde do Discernimento, voltado para o Cognopolita, que vai prestar serviços de RPG, Pilates, Mackenzie, ginástica funcional, acupuntura e nutrição. Então nós teremos um coquetel. Nós apenas pedimos para quem tiver o interesse de participar, que faça a sua inscrição pelo e-mail gerência@discernimentum.org ou pelo telefone 2102-1400. Nós precisamos das confirmações para organizar o evento e o coquetel que acontece ao final. Obrigado. Boa tarde a todos. Um convite para o 3º Fórum do Estado Mundial, que vai ocorrer em dezembro deste ano, 16 a 18 de dezembro, em Foz do Iguaçu. O Fórum Mundial ele tem algumas especialidades e quem for pesquisador e estudioso dessas especialidades está convidado a apresentar trabalhos. Politicologia, pacificação, paradireitologia,
paradiplomacia e extrafisicologia. O tema deste fórum é Cognópolis, célula do Estado Mundial. Tem vagas limitadas, as inscrições já estão sendo feitas no CAEC, os trabalhos já podem mandar para o e-mail protocolo@unicim.org, já está em fase está previsto até 31 de julho, nós estamos negociando com o IPC a possibilidade de uma prorrogação de uns 15 dias, as pessoas que já pesquisam enviem para que seja feita a seleção. Haverá uma publicação em parceria com a revista CAP da Aracê. É isso. Obrigada. Boa tarde. Eu tenho o prazer de convidar os tertulianos e os teletertulianos a participarem da segunda edição do curso 40 Manobras Energéticas. Essa segunda edição ocorre novamente aqui no CAEC, nas datas 27, 28, 29 e 30 de dezembro. Então, a novidade aqui é que o curso ocorre agora em um único módulo. Isso vai, de certo, facilitar para os nossos colegas, né, que moram fora de Foz do Iguaçu, já que vai reduzir somente para uma viagem. E agora é uma época boa de vocês começarem a olhar, ver promoções, né, de tickets aéreos, né, de passagens, para que o curso não fique tão pesado. E só relembrando, o curso é uma oportunidade da gente estar exercitando as manobras básicas da energia, mas aplicadas em dinâmicas interassistenciais. Então, na realidade, é um curso de interassistência, mas onde são destacadas as manobras energéticas de uma maneira bastante didática. Fica, então, o convite e mais informações no telefone 45 3525 2652. Obrigada e até lá. O verbete eleito para amanhã é Lei Suprema, especialidade Politicologia. Obrigada e boa tarde a todos.